O mercado, ele contrata profissionais para tapar buraco, quando ele deveria contratar profissionais para aprender e para evoluir. A próxima campanha que a gente vai rodar agora, que eu mandei orçamento hoje, nós vamos trazer um profissional de Porto Alegre para fazer direção de fotografia. Por quê? Porque é um dos melhores que a gente conhece. Vai custar quase a campanha. Mas eu vou ter 3 dias com o cara. Né? Vai ter um baita material. Então, essa percepção que as pessoas têm sobre os terceiros, ela tem que mudar. Tem que mudar, tipo, pra ontem. Então, é isso. A gente sempre foca em trazer pessoas que venham a fazer além do que a gente poderia fazer. E é caro, velho. É caro e vale cada centavo. Porque a tua marca tem que ser maior que tu e que teu dinheiro agora. A galera vive no imediatismo do tipo, eu tenho que ter lucro hoje. Se o vídeo é 12 mil, eu não vou fazer por 4, eu vou fazer por 15. E aí não faz nenhum. Não faz nem o de 15, nem o de 12, nem o de 4 mil. Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 19 da Infocast. Estamos aí para mais um bate-papo incrível. Estamos conversando aqui já faz uma meia hora nos bastidores, né? Temos que parar um pouco o papo e começar a gravar, senão ia gastar todas as fichas antes de começar. Mas estamos com o nosso convidado aqui, em breve será apresentado. Sejam todos bem-vindos, então. Recadinhos rápidos de sempre, né? Se inscrevam no nosso canal aí, YouTube, Spotify, e quem puder avaliar, enfim, deixar algum comentário aí também, sempre agradecemos a contribuição de vocês. Estamos com o apoio da Mais Um Café, a maior cafeteria to go do Brasil. Caxias, eles estão recentemente, mas uma proposta diferente aí, a gente sempre fala aqui deles, né? Mas é legal a gente reforçar que eles têm um café especial aí, um café muito bom. Estamos tomando aqui, inclusive. Aprovado? Aprovado. Então fica o convite para vocês conhecerem aí também, ali na 18 do Forte, entre o São José e Carmo, ou Carmo e São José. Do ladinho do hotel ali. Mas a ideia deles é que tu vá lá, escolha teu café, o barista já prepara na hora e tu sai tomando, né? Então, a cafeteria to go. Mas eles têm também comidas, coxinhas, pão de queijo, croissant e por aí vai. E diversos tipos de café também, quentes, gelados, alcoólicos, não alcoólicos. Os alcoólicos são muito bons. Então, fica o convite aí para conhecer um pouquinho mais. Estou ali. É isso aí. Sejam bem-vindos, estamos de volta. Então, vou apresentar brevemente aí o nosso convidado. Eu já tinha comentado, acho, de tu vir participar aí uma outra vez, né? E aí, acho que tu respondeu esses dias uma história de, vamos fazer vamos fazer acontecer. Eu acho legal a gente lembrar que tu veio no workshop que a gente fez uma vez, antes da pandemia, né? 2019. Isso aí. E trimassa, cara. É verdade, eu te conheci naquela ocasião. Eu acho trimassa isso porque, tipo, cara... pela tua atitude de vir, sabe? Tipo, vir participar do workshop e tal, ver como é que era, sabe? Tipo, a gente não se conhecia muito, eu acho, naquela época. A gente se conhecia pelos churras ali da galera. E acho que é ali que eu já conhecia a Âncora, enfim, né? Depois a gente vai desenrolar todo esse assunto aí, mas enfim. Estamos aí com o Lucas, Âncora Tangram. Vou deixar o Lucas se apresentar, na verdade, falar um pouquinho aí quem que é o Lucas. Show. E seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Na verdade, então, prazer aí, me chamo Lucas, né? Tenho 31 anos, sou natural, nascido e criado, como eu sempre digo, em Bento Gonçalves, né? Na capital do vinho aí, né? Serra Gaúcha. E há 7 anos atrás, tomei uma escolha aí junto com o Diego e com a Fernanda, né, de encarar um desafio, que era abrir uma produtora de vídeo, e acredito que tenha sido talvez a melhor decisão profissional, né, que eu tenha tomado na minha vida. E me descobri e fui evoluindo, né, dentro desse segmento. Hoje, o propósito, né, da Âncora e Tangram é viver histórias e conectar pessoas e marcas, né, que tenham o mesmo interesse, assim, o mesmo objetivo. Então, acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso, vou contar um pouquinho o surgimento delas e o porquê, né, na nossa interpretação, que as coisas aconteceram dessa forma. Sim. E quem sabe para onde elas vão também. Legal. Que massa. Legal. E... Bom, já vamos dar ali. Vamos lá.
Tu veio, antes de abrir a tua empresa, tu já trabalhava com vídeo ou não? Não, na verdade, minha história profissional, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos e trabalhei numa padaria, assim, cortando biscoito amanteigado, né? Que na época ainda tinha que botar a massa, era manual, né? Ele girava a manivela, ele saía e tu ia cortando o tamanho dos biscoitos. Aí eu lembro que eu sempre cortava um pouco maior para quando assasse não coubesse na embalagem e eu pudesse comer, né? Então fazia dessas, já era uma tática. Mas comecei ali e eu lembro, assim, que todos os lugares que eu passei, né, eu sempre tentava tirar o máximo e fui evoluindo, fui crescendo profissionalmente e trocando muito de profissão, assim. O tempo máximo que eu fiquei numa empresa, acho que foi 1 ano e meio, sabe? De 1 ano a 1 ano e meio era a minha média, assim. E eu entendia que quando eu aprendi o que tinha para aprender ali e não tinha muita perspectiva, né, de crescimento, aquilo não fazia mais sentido para mim. Então, eu ia trabalhar de vendedor, fui vendedor de varejo, Sim, sabe? Loja de rua, assim. Uhum. Então, trabalhei de vendedor de loja de rua, numa grande rede aí, e aí atendia as pessoas, ficava ali, entendia o fluxo, falei, tá, é isso, né? Não tem mais muito para onde ir aqui, posso virar o gerente. Mas daí eu olhava pro cara, falava, não é muito o que eu quero. Sim. E aí eu me desligava e ia para outra área. Então, eu vendi minha vida inteira, depois que eu saí da padaria, quase todas as profissões. E mesmo que quando era interno, eu digo que eu me vendia para os colegas, né? E no dia a dia, eu acho que a venda é a base de tudo para mim. E no momento que me chamaram, eu estava como um coordenador comercial de uma escola de cursos, uma empresa de cursos. Nunca tinha mexido numa câmera, né? Não sabia o que era ISO, abertura, fotometria, nada. Nem que sequer era digital a câmera, mais ou menos, né? E aí o Diego vinha da TV, na época, trabalhava na TV da cidade, e ele falou, vamos abrir uma produtora de vídeo e tal. E eu preciso de alguém que faça o administrativo e o comercial. E ele teve a visão, né? Ele juntou as pessoas, a gente se conhecia em festa, assim, mas não era amigo e tal. Sim. Era amigo, mas conhecido, sabe? Sim. E aí ele chamou a Fernanda para fazer fotografia. E aí na cabeça dele, ele tinha ele fazendo vídeo, a Fernanda na foto e eu vendendo. Então meio que ele sabe fazer o time. Montou o time de acordo com cada as skills, né? Que massa. Ele foi atrás e eu acredito que isso foi um fator que fez toda a diferença, sabe? A gente ter olhado para as skills primeiro e depois para afinidade. Né? Então as skills se complementaram desde o início e a gente sempre foi muito engajado, assim. A gente começou e falou, vamos fazer então, vamos fazer dar certo. Eu larguei o emprego que eu tava, na época era bem seguro, assim, estável, né? Fiz um acordo lá, entrei no seguro-desemprego e disse, eu tenho 5 meses para fazer isso aqui virar. E aí não virou, né? Não virou, vou dizer pra vocês que não virou. Levou mais ou menos 1 ano aí, né, de âncora no início, para que a gente pudesse... Porque no início era muito difícil, tinha muitas barreiras, né? A gente tinha que vender aquilo que não era visível, ainda não tinha nada palpável, né? Então a gente oferecia, ou contava um plano, uma estratégia que a gente tinha sonhado e não tinha o que mostrar. E o cara tinha que confiar só na tua história. Sim. E como tu não tinha histórico nem nada, ele ficava tipo, será que eu vou botar meu dinheiro aí? Não tinha portfólio. Aí a gente foi bem difícil o início, assim. Mas nessa época, tipo, de âncora do começo, foi basicamente social, né? Ou vocês já... o incrível que pareça, o primeiro trabalho que a gente fez foi... Posso falar clientes aqui? Sim. O que manda? O primeiro trabalho que a gente fez na produtora foi pra Raider. Caramba. Foi uma edição de um material que tinha sido captado na Guarda do Embaú. E ele foi pro Sport TV. Primeiro trabalho da produtora. Assim. Putz. E aí a gente começou, tipo, dezembro de 2014 a gente fez esse trabalho. E a produtora nasceu de verdade mesmo em janeiro de 2015. Então era até pré-início, assim. Nós estávamos meio que com o computador ali, a gente fez isso. E aí eu falei, meu Deus, vamos ficar rico, cara. Olha isso aqui, olha esse trabalho e tal. E foi um oásis, assim, foi um negócio que aconteceu, mas não era comum, né? E aí a gente fez e foi bem difícil, eu lembro, foi complexo pra caramba, porque juntou o final do ano essa entrega. E a gente acabou não tendo mais trabalhos desse porte, assim. A gente entrou num limbo, né? Mas a gente veio quase que para atender o corporativo, olha só. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Era a ideia primária, era o corporativo. Era o corporativo. E o casamento, ele surgiu mais ou menos em setembro de 2015, que a gente tava nada, assim. A gente tava, tipo, se olhando.
E aí veio um fotógrafo de Farroupilha, né? E falou, tipo, eu tenho um casamento aqui que um pessoal gravou, eu queria que vocês editassem. A Fernanda, ela tem um histórico maior no casamento, porque o irmão dela sempre filmou. E ela editava algumas coisas dele e tal. Sim. E aí falou, vamos pegar pra editar. Aí a gente editou esse casamento. E logo que a gente editou, a gente falou, nossa, mas não tem muito o que fazer aqui. Não dá pra salvar na edição, sabe? Precisava ter captado melhor. E aí a gente ficou com essa pulguinha atrás da orelha. E falou, então vamos captar melhor, né? A gente tá falando aqui, a gente conseguiu perceber. Aí eu pedi pra esse fotógrafo, eu falei, não tem um casal que tu vai clicar que não vá filmar, né? E aí a gente pode filmar pra eles. Eu não quero, nada, eu quero só uma oportunidade. Sim. E aí ele deu essa oportunidade, ele achou um casal que foi 15 de setembro, acho, de 2015, Suelen e Pedro. Dia do meu aniversário. Suelen e Pedro. A gente foi fazer um casamento em Nova Petrópolis, um casamento típico alemão, assim, era de meio-dia. E aí... Pedreira. Pra vocês terem uma ideia, nessa época, a Fernanda regulou a câmera pra mim, porque eu não sabia regular a câmera, gente. Sem maldade. Ela regulou a câmera pra mim dentro da igreja, quando saiu da igreja, era meio-dia. Imagina. Ela ficou branca, assim, né? E eu apavorado, cara, e não conseguia baixar, não sabia o que fazer para que pudesse filmar naquela situação. Aí eu lembro que eu fechei o diafragma todo, botei lá, foquei em mais área, né? Sim. E deu para ver todo o sensor sujo, assim. Porque, né, não é assim que a gente filma. E isso tudo me marcou, assim. Daquele dia em diante eu olhei, porque eu fiquei muito ansioso e nervoso com aquilo. E eu falei, nossa, eu nunca mais quero me sentir assim. Eu falei, eu vou estudar. E aí eu peguei a câmera e comecei a levar para casa e comecei a ler livros sobre e comecei a entender onde que eu tava me metendo, sabe? Mas aquele casamento me marcou por ter ficado com o equipamento na mão numa situação que eu podia ter ajudado meus colegas e eu não conseguia fazer. E aí isso me deixou indignado comigo mesmo, assim. Eu falei, o que eu tô fazendo? Não posso ser assim. E aí eu fui aprender. Essa edição desse casamento, ela nos levou... Acho que eu vendi 20 casamentos com esse casamento, quando ele veio. A gente editou ele, e eu mostrei, enviei pro fotógrafo, ele curtiu muito, e eu falei, vamos começar a divulgar. E a gente começou a divulgar esse casamento, a gente fechou a agenda do outro ano, assim, com esse casamento. Porque era diferente. Era diferente. Era por uma perspectiva que a gente acreditou sempre ser mais presente. A galera vinha em 2015, e tem uns que ainda pensam assim, tá? Numa ideia de ser muito escondidos. Sim. Eu sou tipo um espião num evento, sabe? Eu tenho que registrar sem aparecer e não sei o quê. E aí, pra mim, isso gera uma situação que uma câmera de segurança faria. Né? Gera uma perspectiva que ela não é tão inclusiva nas coisas. E a gente meio que veio com um olhar de convidado. A gente veio com uma perspectiva que era mais presente, assim. A gente decidiu estar lá. O casal decidiu que a gente estivesse lá, a gente também decidiu estar lá, e a gente está para registrar aquilo como que a gente estivesse vivendo aquilo. Né? Então essa perspectiva, esse olhar sempre colocou nós diferente dos outros. E isso começou a tornar cada casamento único. Que legal. Porque a gente queria viver aquilo. A gente estava entregue para aquilo, entendeu? Isso vinha antes de filmar. Sim, isso apareceu totalmente no resultado final, né? Que massa. E aí não parou, né? Aí todo mundo queria isso. E a gente entendeu, começou a estudar sobre, ia workshops, ia treinamento, entender quais profissionais que a gente queria, se espelhar e ter o melhor de cada um deles, né? E a gente foi atrás e desenhou. Eu lembro que a gente, citando os 3 principais que formaram a essência da âncora, em 2015, 2016 ali, a gente queria o storytelling do Gui Dalzotto, né? Que era a narrativa dele. A gente queria a cinematografia da Show Motion, que era estética, que era fotometria, que era enquadramento, que pra mim impecável. Né? E nós queríamos a festa do coelho. Então o que a gente fez? A gente pegou os 3 nacionais que a gente tinha como referência, tentou entender o que era melhor de cada um e falou, a gente precisa ter isso. E aí o primeiro ano a gente foi fazendo isso, tipo, o melhor que a gente conseguia dentro de cada uma das realidades, até criar a nossa própria personalidade. Sim. A nossa forma única de contar histórias. Entendeu? Então a gente criou o nosso conceito com base nessas 3 empresas e hoje a gente já consegue trocar ideia com eles e, enfim, competir em orçamentos, se for o caso. Sim. Mas a gente nasceu com esse olhar. Assim. A gente sabia quem eram os melhores pela nossa perspectiva e o que queria de cada um deles. Agora contei o segredo, hein? Tá revelado. Cara. Que massa. Legal.
Aí, por que deu certo, né? Tava espelhado. Tava focado, né, galera? Então, mas... Legal. E aí da Âncora vocês trabalharam bem focados em casamento depois desse período aí, né? A gente viveu anos intensos, assim, eu digo intensos de final de semana ocupado e edição de evento, né? E logo a gente já entendeu que não conseguia ter a excelência que a gente queria nas coisas, só nós, assim. Então a gente já foi procurar pessoas que pudessem nos ajudar, né? Num primeiro momento com o evento, ou com atendimento, com organização, peças, né? Para que nos desse mais tempo de melhorar ainda mais naquilo que a gente queria melhorar. Poder dedicar mais tempo, enfim. E aí as pessoas foram entrando no time, né? Naquela época a gente teve algumas tentativas e erros, o que é comum, né? Nesse processo. E conforme as pessoas foram entrando e as habilidades delas foram se somando, né? Eu, a Fernanda e o Diego, a gente começou a dar saltos, assim, né? De resultado, de entrega, né? E os clientes começaram a perceber isso e a gente ia estrategicamente deixando claro que a gente estava mudando de nível, né? Para não ficar naquela situação de, tipo, tá trocando, às vezes, ou aumentando muito o valor, ele não entende o que mudou. Então a gente ia fazendo isso, quase que voltando umas casas e confirmando, ó, a gente trocou, pulou de etapa. Então tem um exemplo do que aconteceu, bem no início também, a gente trabalhava com corporativo junto, em paralelo, né? Sempre teve os dois. E a gente queria crescer no mercado institucional, né? E aí eu me lembro que eu fui numa empresa e eu fiz um orçamento e tal, do institucional, e tinha dado 12 mil reais na época. Isso, sei lá, outubro de 2015. Novembro de 2015, mais ou menos. Nossa. E aí era muito dinheiro, cara. 12 mil reais, né? Ainda é, né? Mas em 2015 era muito mais dinheiro. Mais, né? E aí ele falou, não, tá um absurdo e tal, não sei o quê. Daí eu falei pra ele, não, eu vou fazer pra ti, porque era uma empresa que ia fazer 40 anos. E eu sabia da onde aquilo ia me levar. Né? Falei, eu vou fazer pra ti por 4 mil. Mas vale 12. E eu vou te provar que vale 12. E aí a gente gastou os 4 em custo e mais 2 se bobear em custo para fazer esse projeto. Entre locutor, entre roteirista, a gente não sabia escrever roteiro, a gente não sabia várias coisas e eu tinha vendido institucional. Então a gente começou a gastar nos profissionais para fazer isso acontecer. E aí quando acabou o projeto, a gente entregou, ele ficou muito feliz, tá? Era isso que eu queria. Eu lembro que eu fui em outra empresa e mostrei o vídeo dele, né? Falei, tem esse vídeo aqui e tal. E é mais ou menos uns 12.500, eu falei. E a empresa fechou. E aí eu voltei na empresa, que eu tinha feito por 4 mil, e falei pra ele, eu disse, olha, eu acabei de fechar com essa outra empresa, só com o teu vídeo de referência, só com o teu vídeo, só tenho o teu vídeo, por 12 mil. Então eu tô te provando que esse vídeo valia 12 mil. Sim. E aí ele ficou, nossa, então, cara, concordo contigo, acredito em ti. E dali a gente foi dando salto, entendeu? A gente sempre deixou muito claro o quanto valia aquele trabalho que a gente estava fazendo e o quanto a gente se doava para provar que valia, sabe? E recentemente ele atualizou o institucional dele e aí ele me chamou para fazer orçamento e hoje institucional na produtora parte de 30 mil, né? Então ele me chamou a fazer institucional, eu falei, parte de 30 mil e tal. Ele falou, tá louco, não sei o que. E ficou, né? Não dá, porque tá louco. Paguei aquela vez 4 mil. Isso 5 anos atrás, 6 anos atrás. E aí eu fui lá. Falei, eu vou ir aí. Vou, né? Normalmente eu... cortou no preço e ir embora, mas eu vou lá falar contigo. Aí fui conversar com ele, ele me mostrou a concorrência, outras pessoas fazendo a 5 mil, 6 mil institucional, né? Aí eu comecei a mostrar o porquê que a gente tinha esse valor. Aí eu falei, mas eu faço de novo menos pra ti. Porque tu fez aquela vez e eu te provei. Senão eu vou fazer de novo. Só que assim, eu vou colocar outra equipe para gravar. Vai gravar a galera que tá trabalhando comigo. Cada função que tem dentro do institucional vai ter minha supervisão, mas vai ser substituída por pessoas que trabalham dentro da produtora. Então a direção de fotografia não vai ser a Fernanda, vai ser o Afonso. A direção não vai ser eu, vai ser a Duda. A gente vai trocar essas funções e todos eles vão né? Dar um salto pro próximo nível com o teu filme. E ele topou. Ele falou, confia em ti de novo, vai dar certo. E deu certo. A gente fez uma nova equipe de novo no mesmo cliente, com uma história muito parecida. Que massa. E daí a gente fechou 1/3 do valor
no trabalho com ele, mas para mim, eu sempre deixo claro, olha quanto isso é importante, né? O que a gente tira de lição disso. Eu deixo claro o que vai acontecer se ele não topar ou não entrar, mas eu apresento uma alternativa, né? Não é um não por não, né? Ou não é um sim por sim. Tem que deixar claro quais são as diferenças, né? E as possibilidades. Eu acho que quando a gente fala hoje de clientes, eles gostam de ter possibilidades. Né? Eles gostam de olhar para e tu tem que estar disposto a oferecer possibilidades, né? Se tu vier com coisas engessadas... Isso, é mais difícil. Isso encaixa no que tu falou antes, que tu não queria que a âncora se tornasse a Tangram também, né? Inatingível, né? Tipo, o cara quer fazer contigo, mas não... sim, né? Já chega achando que não vai dar, que é muito caro, que... né? Porque, claro, tu olha e tu entende o posicionamento da empresa, mas legal ver esses exemplos, assim, né? Tipo, Claro que não vai ser uma regra. Mas entra um fator relacionamento, né? Entra um fator relacionamento porque a gente tem que escolher. Na verdade, na vida inteira, os 7 anos aí, até antes disso, né? A gente tem que escolher as coisas pelas quais a gente tem que se doar. Sim. Eu acho que esse é o ponto aqui. Então, tem coisas que valem a pena. Tem situações que se tu não entender, se tu não tivesse discernimento, né? Dar um passo para trás, às vezes, e olhar o contexto e entender que aquilo vale a pena tu se doar, tu não vai crescer. Tu vai ficar sempre fazendo a mesma coisa, de maneira mecânica ou operacional, e vai ser isso, né? Sim, até porque ali tu enxergou uma oportunidade de alavancar teu time, né? Daqui a pouco, se fosse o fator só preço, dissesse, não, já te fiz uma vez, né? Chega. Tá no meu limite. Tá no meu limite, não vai rolar. Ok, né? Talvez tu não ia ter o projeto, mas também não ia alavancar a tua equipe pra conseguir desenvolver coisas novas, tu né? ganhou um valor menor, mas tu impulsionou outra coisa dentro da empresa, né? Tipo, deu oportunidade pra galera que tava lá dentro dar um salto, né? E daqui a pouco foi apavorante. E assim, tipo, cara, pensando em outros projetos futuros, tu já tinha pessoas capacitadas pra aquilo, né? Cara, se eu não puder ir, tem alguém já tem capaz, né? sabe, que fazem o negócio estrategicamente, né? por causa disso. Isso é legal. Agora a gente tá olhando só pro resultado, né? Mas na época a gente pensou em formar, era essa a ideia, era uma oportunidade, né? Pensei, já me deu a oportunidade de fazer o primeiro institucional, olha, agora tu vai me dar a oportunidade de fazer a segunda equipe, vamos chamar assim. Sim. E aí foi assustador porque eles se organizaram, mas, né, com a nossa supervisão e algumas limitações deles e tal. Sim. E no fim deu tudo certo, assim. O vídeo tá bem bonito. Então o cliente tá super feliz, mega satisfeito, legal. A gente também, eles também, a equipe também motivada. E mais uma vez entenderam que valeu, né? Tem que... Eu comento que para serviço, né, tem que existir a prova real. É meio louco isso, mas tem que fazer a prova real. Porque se tu ficar só com a prova normal, eles podem achar que não é suficiente, entendeu? Então, quando tu volta para aquilo e tu reforça o porquê e não deixa só pela entrega, tu vai ganhando credibilidade, né? Tanto que o dono da empresa é professor, né? De mestrado em faculdade, e me chamou para falar no mestrado. Legal. Dei aula para mestrado da UX e tal, achei diferenciado. Que massa. Tu vê, uma outra oportunidade que surgiu ali que talvez não tivesse dito, cara. Porque ele viu esse case em muito tempo, né? Ele acompanhou e falou, cara, o que tá acontecendo, velho? Cada vez que eu falo contigo, vocês estão mudando, né? Hoje, a nossa produtora, ela tem isso no papel, né? 100% de crescimento nos últimos 7 anos. Todo ano. Então, todo ano ela dobrou. Né? E aí, esse ano, mês 5, 31/5, a gente fechou o ano, a gente já é o dobro do ano passado. Eu nem tô contando no mês 6, que seria metade do ano. A gente já cresceu mais que o dobro do ano passado. Então, é um negócio que, sei lá, pra onde vai, né? Mas a gente cresce todo ano 100%. Chegou uma altura que a gente conversou entre nós e falou, a gente não quer mais. Rolou isso aí que tu falou, tipo, não sei se eu quero ficar desse tamanho. Falei, tipo, mano, eu não quero mais. Comentou sobre eu não isso quero mais crescer. Falou que ele que tava naquela época meio tá apavorado, né? Cara, pra onde vou, né? E aí a gente disse, não queremos mais. A gente quer, tipo, aumentar a margem, sei lá, mudar um pouco as prioridades, né? Mas não tá no nosso controle, sabe? Foi um negócio que o mercado tá nos exigindo além, assim.
E aí a gente tá tentando atender e medindo, né? Sim, aquilo que a gente pode fazer. Mas daria hoje para ser maior. É louco. Sim. Poderia ser diferente, poderia ter mais mercados. A gente tá tentando ainda focar. Não parece, mas... Não parece, mas tá. Mas, cara, é legal essa racionalidade de vocês no fazer o negócio, porque daqui a pouco tu pega um outro cenário do cara se empolgar e crescer, investir, amplia equipe, amplia lugar, troca, vai para outro lugar e sabe? Crescer loucamente, né? Crescer loucamente e querer expandir demais, assim, e aí às vezes dá um rebote nisso, né, cara? Tu se empolga no negócio e dá o efeito contrário depois, porque vai saber, né, cara? Às vezes tu dá um passo muito maior, achando que vai... Então é legal essa consciência de tu ir indo... Cara, vamos manter o foco no que a gente tá fazendo e tentando equilibrar as coisas e deixar o crescimento natural acontecer, mas não extrapolar, né? Tipo, querer ser o maior, sabe? Concordo em parte. É que, na verdade, tipo, entra um ponto, né? A gente se conecta com muitas pessoas, assim, muitos gestores, muitos CEOs, muitos donos de empresa... E, enfim, para colher depoimento, para ouvir as histórias deles, para contar. E essas conexões, elas vão gerando alguns entendimentos, né, sobre as áreas, que por mais louco que possa parecer, mas o segmento têxtil e o de transporte tem fatores em comum. Né? E às vezes estão nessas pessoas que lideram ou que tocam esse negócio. E uma das coisas que diferencia essas pessoas de outras pessoas, né, além do empreender, né? Elas têm umas falas que a gente leva quando vai colhendo depoimento com eles, que é tipo, com muita vontade, né? Com muita determinação, muita dedicação e um pouquinho de direcionamento, tu é capaz de ir longe, né? Então, eles têm essa gana, é um brilho diferente, assim. Não tem muita explicação, mas todos têm isso. Todos que a gente conversou que tem 40, 50 anos, 60 anos de empresa e que estão tocando esses negócios que são, nossa, infinitas vezes maior que o nosso, eles têm esse brilho, sabe? Eles acordam com vontade de fazer algo a mais. E aí, uma das coisas que me chama a atenção numa dessas conversas, que na verdade foi ela, né? Foi a Dona Maria, proprietária da Malharia Anselme, que ela me falou uma vez que é esse medo de tudo dar errado, né? Cresce. Meu, pode ser que uma hora dê errado. É natural. Mas o que vai acontecer? Então ela se faz essa pergunta sempre que ela vai tomar uma decisão, né? Tipo, se tudo der errado agora, o que de pior pode acontecer? E entra nesse ponto que o pior que pode acontecer é nós voltar a ser nós três, é nós voltar a fazer casamento, é nós voltar. E aí ela olha para esse pior, e eu olho para o meu pior, e eu penso, não é tão ruim. Não é tão pior assim. Sabe? Não é o final do mundo, né? Sim. E aí essa lucidez faz com que tu te arrisque um pouco mais, sabe? Tu olha para uma decisão que tu tem para frente, o próximo passo, e tu te pergunta o que de pior pode acontecer, o que na situação mais horrível possível vai acontecer se isso der errado. Tu vai perder tudo. Eu falei, eu vou perder tudo, mas eu ainda tenho meu conhecimento, minhas habilidades, então acho que vale o risco. E tu começa a medir, né, essas coisas para as decisões, e isso faz com que tu consiga dar esses saltos com um pouco mais de tranquilidade, né? Medo tu vai ter sempre, cara. O cara que não tiver medo, ele é louco, lunático. Mas ele consegue ter essa percepção melhor das situações, sabe? Então, mapear o pior, caso possível, é o ideal. E dali tu vai decidir se tu vai seguir ou não. E a gente vai seguir crescendo. Agora até onde? Sei lá. Sabe. Vai saber, daqui uns anos a gente conversa. Não sei Eu onde sei vai que parar. cada vez que a gente conversa já é um salto enorme, assim, cara. Quando que foi a última vez que a gente conversou? Foi no churras lá, foi... Não foi esse ano, acho. Foi ano passado. Foi esse ano? Da Foi esse Click ano. lá? Não, Já falei marcas aqui. Aquele que a gente fez ali na MG, ali Foi esse ano. motoristas lá. Foi esse ano, acho. Foi esse ano? Foi esse ano. Foi esse ano, né? foi esse ano. Acho que foi no início do ano, então. Foi ali? Pra mim já aconteceu uns 3 anos dali pra cá. A velocidade das coisas são diferentes. Cara, passou meio ano, porque foi início do ano. Eu já vivi
alguma coisa interessante. Algumas possibilidades aconteceram nesse período. E acho que é isso. O que muda, né, é a cadeira que a gente ocupa assim, nas situações. Né? Hoje a gente é chamado para conversar com marcas, com agências, né? E é colocado meio que de igual, assim, por causa da experiência, por causa do conhecimento, da habilidade. E isso é uma coisa que eu parei para pensar no início, assim, bem no início da produtora, tinha uns 2 anos, assim, mais ou menos, eu parei e eu disse, por que as coisas não acontecem, né? Por que as oportunidades não chegam? Por que a gente não disputa esse orçamento, não tá no radar dessa empresa, né? E eu acho que tem coisas ainda que só o tempo, né? Tem algumas coisas só o tempo consegue trazer. Só, tipo, e experiência é uma delas, né? Não tem como tem força. né? Não tem como tu pular a etapa, né, cara? Não adianta. Não dá pra acelerar isso. E o tempo é isso, né? Tu tem que... pode viver mais intensamente, pode estar mais focado, tu vai ter que abrir mão de outras coisas, né? Arriscar um pouco mais. Tu vai abrir mão um pouco da tua vida pessoal, tu vai abrir mão, né? Disso tu vai ter que abrir mão se tu estiver focado e tiver um objetivo maior. Vai ter essa clareza e determinação. Mas o tempo para nós, em relação ao profissional, ele é diferente do que para 90%, quase que 100% das pessoas que a gente fala, assim. Porque a gente é muito acelerado. As informações e as coisas acontecem numa velocidade... É 7 anos que tem... 7 anos. 7 anos. É muito rápido, cara. Tipo, a proporção que vocês têm hoje relacionada ao tempo, né? Se tu for ver. Sim. Mas não adianta. Não adianta. Não tem explicação. Não tem explicação, né, cara? Quer dizer, tem, né? Trabalho duro, Trabalho, e acho focado tudo também isso, em fazer um trabalho diferente, né? Sempre foi de seguir essa linha, tipo, quando eles começaram nos casamentos, ele era, cara, fazer uma coisa diferente do que tá acontecendo, né? Porque o diferente pode se destacar, pode ter espaço, né? Acho que o principal, o mote, assim, o foco da nossa produtora é a excelência, né? Isso em tudo que a gente faz, assim, no tempo, na dedicação sobre as coisas, eu tenho que ser excelente, eu tenho que buscar a excelência, né? Porque ser é um pouco uma utopia, né? Mas a gente está sempre em busca, assim, a gente quer sempre entender que o que a gente está fazendo é o melhor, ou é o melhor que eu posso naquele momento. E aí eu tenho que melhorar, ou a minha equipe, para fazer o melhor de novo. E isso deixa a régua, né, sempre esticada. Hoje a gente tem tocado um negócio que a melhor entrega é sempre a última. Então a gente está falando de 7 anos para poder falar que toda entrega melhor é a última. E esse é o principal. Não pode ser a penúltima, nem a antepenúltima. Isso faz com que a gente continue sendo desejado, né? O mercado ainda quer nós porque eles não sabem o que vem. Ninguém entende o que vem por aí. O que eles vão fazer por mim? Contrate. É isso. Então acho que essa gana e a percepção das pessoas sobre isso que nos diferencia, assim. Eles chamam a Tangram hoje, né, que até posso comentar por que a gente trocou de nome. Tava no radar a pergunta. Porque nós estava no casamento e meio que pulou. Mas... a história aqui se perdeu, galera. Sim. É que nem a nossa vida, ela misturou tudo, entendeu? É assim mesmo. Ela foi acontecendo. E aí... Eu lembro quando uma outra vez que a gente conversou, que você estava no começo. Desbloquear a Siri. Tava ouvindo aqui, né? Tá ouvindo nós aqui. Mapeando aqui. Que vocês estavam nesse processo de troca do nome, bem na época, assim, dessa troca, né? Foi quando isso foi? Um pouquinho antes da pandemia. Um pouquinho antes da pandemia, né? Foi 1 mês, 2 antes da pandemia. Mas houve uma troca ou é duas empresas? Então, na verdade, a gente sempre teve um desejo de crescer no corporativo, tá? E a Âncora, ela atende evento social, né? Ela faz casamento, 15 anos. Basicamente, casamento e 15 anos. Alguma coisa documental também. E ela vinha muito bem nesse segmento, né? Ainda está, né, bem posicionada e tudo mais. E a gente acabava atendendo o corporativo quase como se fosse um paralelo ao evento social. Era essa percepção que a gente via que o mercado tinha de nós. Então a gente fazia, faz um institucional volta e meia, aí lança um produto no intervalo do outro e tal. E na verdade não. O institucional, o corporativo já estava ganhando muita força interna, assim. Só que a internet hoje, a gente não é refém da internet, tá? A internet hoje está recebendo material nosso de 6 meses atrás, 7 meses atrás.
A gente dita o ritmo da nossa comunicação, não o contrário, né? A gente não tem que fazer hoje para postar hoje, tá? Sim. Isso é um cronograma que a gente tem lá que deixa nós mais tranquilos. A gente dorme de noite, não tem ansiedade por causa da rede social. Então, a galera vinha vendo algumas coisas e achando que a gente estava naquele ritmo. E, na verdade, a gente estava muito mais acelerado. Entendeu? E aí, a âncora estava focando para o corporativo, né, se encaminhando para o corporativo, mas ela não conseguia comunicar, nem falar sobre isso. E era uma dor que a gente tinha, assim, né? Porque quando a gente botava uma máquina, botava um vídeo de um móvel ou qualquer coisa assim, os casais não entendiam, né? Sim, o que esses loucos estão fazendo, né? Não quero uma chapa de MDF, eu quero uma outra noiva chorando, entendeu? E aí não engajava. Não engajava, não conectava, tinha vários fatores aí. E a gente já estava mapeando isso, né? Tava entendendo o que estava acontecendo. E aí a gente foi para São Paulo fazer um trabalho no escritório de advocacia. E estava fazendo esse trabalho junto com a Brigadeiro, que a gente chamou para nos auxiliar lá, a gente foi trabalhar juntos. E aí a gente começou a se conectar mais com eles, a gente acompanhava o trabalho deles quando a gente ia para congressos, eles estavam sempre palestrando e contando, que é 2 publicitários, né, fazendo vídeo de casamento e tal. E a gente gostava muito do método que eles tinham, da forma como eles conduziam as coisas. E olhava meio que nós aqui e eles aqui, né? Eles mais altos, assim, tipo nós na plateia e eles no palco. E aí a gente foi conversar e eles falaram que não, que eles viam o contrário, que era tipo nós crescendo e fazendo as coisas de casamento e eles tentando alcançar, assim. Eu falei, não, então vamos conversar mais sobre isso. E ali já rolou uma afinidade, uma troca, né? De novo, o principal fator foi as skills. Isso é uma coisa importante nas nossas relações de negócio, né? A afinidade ela é construída com base na entrega quase. E aí eles tinham uma entrega, coisas para somar no projeto, e eles estavam também numa transição de 10 anos de casamento, no caso deles, para o corporativo. E a gente também. E daí eu falei, olha, estrategicamente falando, vocês têm habilidades e coisas para somar, e a gente tem outras. A gente já tinha muito portfólio, a gente já nasceu uma empresa com portfólio. Sim. Porque ela tinha o portfólio da âncora, né? E aí a gente se juntou, conversou uns meses ali de negociação, e aí em janeiro do ano da pandemia ali, do fatídico ano da pandemia, a gente foi para São Paulo num congresso e trocou uma ideia com eles e decidiu, vamos abrir uma empresa juntos, vamos fazer uma produtora de vídeo corporativo, de empresas, de conteúdo na época, mas, ainda é de conteúdo, né? Mas com a junção da âncora e da Brigadeiro. Então, a Tangram nada mais é do que a junção de 2 produtoras de casamento, sabe? Só que eu não sabia, ela deixou, nós 2 deixamos o corporativo dessas empresas, da Brigadeiro e da âncora, para virar a Tangram. E nas nossas empresas mães ali, né, as principais, elas só fazem evento. E aí todo o portfólio, todo o trabalho que a gente tem de empresas é feito na Tangram. Então a Tangram é âncora e Brigadeiro. Eu não sabia da Brigadeiro. Gerou o seguinte resultado. Estamos espionando hoje, né? Cuidado. Você bota do Lucas agora. Mas a Tangram, âncora e Brigadeiro. Eu achei que a Tangram era só mais Nosso uma empresa da corporativo. âncora. É o corporativo da âncora. A Tangram é uma junção. Sim, agora eu entendi o porquê das 2 pessoas em São Paulo que tu mencionou antes. A gente atende hoje com a Tangram São Paulo a Heineken Brasil. Sim. A gente atende Decolar, a gente atende, cara, N empresas do grupo Heineken, Amstel, Eisenbach. Esses 2 em São Paulo são da Brigadeiro? Sim. Que legal. Massa. E aí também nos ajuda a ganhar reconhecimento no interior. Então a gente tem um fator que soma aqui, porque a gente sabe, né, que São Paulo hoje é a quinta maior metrópole do mundo. A gente está falando do que conecta o mundo inteiro, né? Não é mais Brasil. Coisa, né? Então a gente precisava estar em São Paulo, assim, uma marca do porte que a gente queria ter, uma rede que a gente queria construir. E meio que se uniu, né, com interesses, assim, sabe? Aquele relacionamento do tipo, o que vocês têm de vantagem, o que eu tenho de vantagem, né? Uma comunhão de bens com interesses. E nesse sentido os 2 ganharam, né? Acho que foi um ganha-ganha.
E a gente tem construído muitas coisas em conjunto, né? Ainda a gente tem vários processos aí que são off aí, mas enfim, estão rolando, para que a gente continue crescendo e expandindo. A Tangram hoje, ela tem uma abrangência nacional, né? A gente está falando de uma produtora que está localizada na Serra Gaúcha, né? Com a Tangram Rio Grande do Sul, mas também tem uma sede a uma quadra da Avenida Paulista. Sim. Então, a gente pode atender qualquer lugar. Sim, só move a equipe de um lado para o outro e... Que Isso massa. gera conexões e pontes. E tá no centro o mercado em São Paulo é acontece, muito diferente daqui, né? Em São Paulo a gente não briga por marketing, tá? A gente briga por endo. Nossa luta lá é endomarketing. Uma questão de posicionamento. Porque lá o mercado é muito mais feroz, né? Ele é muito mais... a briga, agressivo, a luta, né? ele não é... chega aqui, vamos fazer junto e tal. Né? Ele tem relacionamento, óbvio, né? Mas não é esse o foco. Lá ele é mais agressivo, ele é mais dinâmico. Então lá o nosso foco é endomarketing. Nosso foco é treinamento, nosso foco é... vídeo de ativação. Então, por exemplo, hoje rola uma campanha no BBB. Né? Rolou uma campanha no BBB de Amstel para divulgar o lançamento da cerveja. O vídeo de ativação da campanha para a rede é nosso. Interno, entendeu? Mas o vídeo que vai para a mídia, não. Mídia é outro. Então, a gente acaba fazendo algumas campanhas e algumas coisas que rolam entre os representantes, entre a galera que vai estar lá na ponta, conectando e fazendo aquela que foi para a internet acontecer. Então, o nosso trabalho ele é mais bastidor, né? E a gente gosta bastante. Sim. É bem bom. Bem massa. Que legal. Às vezes a responsabilidade ela é grande, né? Porque, enfim, as coisas têm prazo também, mas o público não vê. O público, no geral, não vê. Não vê. Não vê. Sim, ficar dentro da empresa, né? Dentro da... A gente fica sempre dentro das redes dos grupos aí. Mas são bons clientes, assim. E a demanda é alta, altíssima. A galera lá vive disso praticamente, dessas demandas de endo. E é isso. Legal, cara. Lá, não sabia dessa parte. Mais uma. Não, o que vocês quiserem saber aí, eu vou tentar contar aqui. Vamos ver se... Não, legal. Eu tava pensando, tu falou bastante das skills ali, eu acho que isso é um ponto diferente de pensamento, né? Normalmente as pessoas formam parcerias e sociedades e negócios com pessoas que vai por afinidade, né? E é um ponto de vista que eu achei interessante, assim, isso o Guilherme falou também, o Milani, né? Das questões das sociedades, assim, tu ir com alguém, se juntar a alguém que vá multiplicar, né? Não só somar no teu negócio. Que vai fazer algo diferente do que tu faz, né? Do que tu sabe fazer. Isso é um ponto de vista interessante, assim, de se observar. É que a sociedade ela é um relacionamento, né? É um relacionamento profissional, mas é um relacionamento que tem o pessoal ali lado a lado, né? E quando a gente se junta por afinidade, a afinidade ela tende a se desgastar ou a ter momentos que ela não é tão... Tu não tá tão amigo assim, entendeu? Tu tá mais cansado, tá mal-humorado, tá... E com o tempo tu começa a não aceitar algumas coisas nesse sentido. Isso é normal, é natural, é do ser humano. Sim. E quando tu se junta com alguém pela habilidade, a afinidade ela é importante, ela tem que existir, mas tu releva mais. Tu entende que é a skill que conta, mano. A entrega daquele cara é o que ele pode fazer pelo negócio, que é dele. Se não tá bem, foda-se, né? Faz o teu trabalho e pronto. Vamos junto, entendeu? É isso, foca. E aí tu fala assim pro cara frio, e o cara fala, beleza, vamos lá, preciso melhorar. E muda, pode parecer um gatilho, né, que tu tem, mas muda a forma como as coisas acontecem, assim. Imagina. Né? E a gente tem isso, claro, assim. A gente sabe que a gente tá junto, a gente hoje é muito amigo, não tenho o que falar, né? Enfim, a gente construiu uma relação aí de passar mais tempo no trabalho do que com a família. Então, a gente é muito amigo, muito próximo, mas o profissional, ele tá lado a lado, assim. Para vocês terem uma ideia, a gente tá falando de... Se eu fosse fotografar ou filmar a formatura do meu irmão, eu tinha que locar equipamento da empresa. Esse é o nível de profissionalismo. Sim. Não é um negócio de amigos, entendeu?
mas Sim, não sim. entendeu? Sim. É profissional. É O profissional vem antes. É tipo, de quem que é isso? Isso é da âncora, isso é da... Não tem nada que é do Lucas, né? Nada que é da Fernanda, ou do Diego. É da empresa. A empresa vem antes. Então a empresa tem um carro, agora tem 2 carros, a empresa tem as coisas, mas são da empresa. Se eu tenho que usar, eu tenho que ter muito claro que usa profissional, velho. Para gerar mais Você coisa vai para a empresa. Não vou passear final de da semana. empresa pra te passear no final de semana. Não existe isso. Aí eu tenho que ter o meu carro daí. Isso é um ponto importante para esse crescimento, né? Porque se as coisas na base estão bem definidas e bem alinhadas, o crescimento é natural e é organizado, né? Eu sempre comento sobre isso de estar atrasado, entre aspas, na internet. É muito gratificante. Meu Deus do céu. Porque você tem que entender, eu mostrei até algumas coisas aqui. Spoilers. Isso aí a internet vai ver daqui 6 meses, 1 ano, sei lá. Quando a gente achar que precisa ver. Quando nós quiser ativar alguma coisa neles. Então, isso eu tô te falando que eu tenho 6, 7 campanhas, assim. E aí eu vou soltando, e aí às vezes eu não vou, aí eu solto com o Behance, solto no Instagram. Eu não sou lunático das redes, né? Isso é um pouco contramão, né? Do que, o timing é tudo, a gente escuta muito isso. E eu não sei, eu acho que quando tu faz algo, tu tem que entender por que tu tá fazendo aquilo. Isso eu acredito. Então, por exemplo, vou fazer uma chamada que é um pouco mais tecnológica ou com o propósito de divulgar os recursos que eu tenho de pós-produção. Então, eu estou fazendo isso com esse intuito. Então, eu vou focar nisso. E isso vai me gerar mais trabalhos tipo esse. Entendeu? Então, eu quero mais trabalhos tipo esse? Quero, não quero. Então, eu tenho que mapear isso, eu vou fazer. Então, eu vou fazer uma ação estratégica para gerar mais trabalhos que nem esse que eu acabei de entregar. E aí a gente toma essa ação com um pack de coisas que vão levar a atrair mais clientes que querem aquilo. Senão eu só posto. Eu só boto na rede. E aí, meu amigo? Sim. Ela suga que nem tudo que tem nela. Não faz... Sumiu. É um pouco... a gente não gosta de casa de ferreiro espeta de pau, né? A gente trabalha com grandes marcas, empresas que têm um cuidado com o que fazem com os materiais. Isso é importante. E a gente tenta ter também. Elas têm uma lucidez, né? Uma clareza muito grande hoje dos usos das peças. Então, se a gente for falar hoje de uma campanha, aqui na Tangará, Rio Grande do Sul, ela é 3 vídeos principais, 3 peças principais que vão a público e às vezes 10 internos, só para ativar ela. Nossa. Então, a gente não fala mais hoje de peças únicas, né? Quando a gente fala de conteúdo, tem trabalhos aí que eu faço 15 entregas, 20 entregas em formatos e versões. Num trabalho. Então, acho que acabou a verba, o dinheiro, as campanhas não estão mais ligadas a uma coisa. É o quanto tu pode fazer daquilo render. Né? De resultado, de coisas relevantes que eu posso usar. Sim. Que legal. E aí isso também a gente está sempre focado. E isso as empresas estão entendendo cada vez mais, né? Essa questão de... Acho que até de uso, que nem tu mencionou, de rede social, de postar por postar ou gerar conteúdo por gerar, né? Ainda tem muita empresa que eu acho que tá nesse automático, né? Tem. Toda terça e toda quinta tem post e tal. Tem, com certeza tem. Tem agência que vende isso, cara. Então vai ter gente comprando. Né? Mas isso sem propósito, mano, é só uma foto de banco, né? Uma foto de banco com uma layer de... né? Igual às outras e uma mensagem genérica. E aí não conecta, não... Não, tem que patrocinar. Eles ficam se perguntando por que tem que patrocinar para dar resultado. Eu falei assim, olha, não conecta. Não, olha o que tu fez no último período aqui. Dá uma olhada pro teu histórico. São 100 coisas iguais. Aí tu quer o quê? Tu quer mágica? Não existe, né? Tu vai ter que patrocinar. E aí patrocina dá resultado. Que alcançou. Daí nem sabe o que gerou, não consegue nem medir o que fez aquele resultado. Então, eu sempre, quando nos procuram um vídeo, né? Eu pergunto o propósito. Estamos fazendo isso por quê? Por quê, né? Pra quem? E aí as respostas são variadas, né? Às vezes o vídeo ele tem uma utilidade que é um uso interno, às vezes ele tem de passar na TV da loja, às vezes ele tem de ser sentado aqui, que nem a gente está agora, de eu abrir o notebook e mostrar para vocês. Então ele não precisa ter locução.
porque eu tô aqui para falar. Uhum. Entendeu? Então, eu posso entender, porque não tem como ainda trocar o humano, né, da equação. Então, eu ainda posso manipular minha fala conforme o que vocês precisam ouvir. Agora, se eu faço um negócio com locução, eu vou falar em cima do cara... Então, a gente já tá falando de 2 versões do mesmo vídeo. Olha só. E aí, tu ia fazer um trabalho que era de R$1.000, já é 1.500. Ó a dica na tela aí. Olha o recuado. Porque, cara, não tem, né? Parece fácil, assim, mas as pessoas não têm esse discernimento que, tipo, cara, vamos... Qual que é o teu uso? Hoje a gente faz... Vamos pegar o início disso tudo, né? A gente vem falar aí 2017, 2016 para 2017, a gente falava sobre o impacto do vídeo na internet. Falava, tipo, o vídeo vai ser o futuro da internet. O pessoal tá falando disso em 2022, eu falava isso em 2016. Entendeu? Isso é uma luta que pra mim já tá vencida. Eu acho que quem não entendeu que o vídeo é a internet, não tá na internet. Sim. Porque se tu tá na internet, tu tá no digital, mano, é vídeo. É vídeo. Né? E aí os caras estão ainda, às vezes, né, tu pega, né, uma agência que eu conversei recentemente, ela levantou essa bandeira, tipo, vídeo, futuro. Eu falei, cara, o vídeo não é mais o futuro da internet. O vídeo era o futuro da internet, né? O vídeo é a internet. Eu falei, Não existe, né? Qualquer pessoa que falar diferente disso tá alienada. E aí é uma questão do tipo, como eu quero, né? Que tipo de vídeo, o que eu vou fazer com o vídeo. Agora é mais sobre isso, a batalha da vez, né? De entender os porquês, né? É o que, por que estou fazendo isso, para quem estou fazendo isso. Né? Hoje a gente lida com... a gente está fazendo agronegócio agora, por exemplo. Então a minha pergunta é, qual que é o cliente? O cliente é o atacadista, né? Então eu tenho a Bayer, fabricante, que vende para o atacadista, que é a Bayer, no exemplo é real. Aí eu preciso me comunicar com o atacadista. Então, qual que é o perfil do meu cliente? Como ele se comunica? O que ele fala? Do que se alimenta? Sim. Então, o vídeo ele fala como? Para quem? Quando? Sabe? Com que pausa? Com que linguagem? Com que termos? Com que, sabe? É uma linguagem mais técnica? Ele entende se eu falo RTC, uma sigla do agro? Ou ATP? Ou, né? Ele entende? Não. Então eu preciso explicar. E isso são detalhes e coisas que fazem a diferença ainda na negociação. E quando tu começa a trazer esses questionamentos para os teus clientes num processo, ele já fica entendendo que não é fazer o vídeo. É fazer o vídeo contigo. Não é mais sobre, eu preciso de um vídeo. Porque aí seria um problema que ele pode resolver olhando na internet, produtoras de vídeo. Claro. Não, eu preciso da Tangram. Da solução da Tangram. Eu preciso da expertise e da habilidade deles da Tangram. Hoje, um briefing, para abrir um vídeo, menos de 40 perguntas, nem começo a gravar, nem dou o REC. Então a gente tem que responder muita coisa antes de apertar o REC. Tem muita coisa antes de gravar. O vídeo ele é muito mais complexo que a foto, né? No caso, né? A gente acompanha um pouco isso, porque a gente faz um briefing para fazer os materiais fotográficos também. Mas quando a gente tem que fazer um briefing pro vídeo, cara, que a gente tem que passar informação pro Júnior, tudo, cara, é muito mais amplo. É muito mais coisas que envolve. Claro. E é muito mais... Até pra nós foi um desafio na hora, quando a gente começou a se envolver com isso, que daí a gente chegava pro Júnior, tá, Júnior, o que a gente precisa pra entender o que precisa pro vídeo? Cara, isso. Peraí. Só pra orçar precisa de tudo isso, cara. E aí nós, cara, né, tu vê, o orçamento da foto é relativamente mais simples, mas né? não dá pra dar uma estimativa. Cara, tem 1000 variáveis, né, cara, que envolve, né, cara. Eu tenho orçamentos hoje que eu levo 2 dias pra fazer. É claro que complexo. dá pra deixar mais complexo também a fotografia, se o cara quer ir mais além, que é um pouco do que a gente tem buscado, sabe? Tá, preciso de um orçamento pra retrato. Tá, calma, né? Beleza, vamos entender o que tu quer. Porque é uma foto 3x4 num fundo branco é 50 pila. Vem aqui e faz, entendeu? Agora, o que tu vai querer usar essas fotos? É rede social? É para uma palestra? Que mensagem tu quer passar? Então tu vai criando camadas ali e deixando mais complexo também, né? E por consequência agregando valor no serviço também, sabe? E cara, a pessoa tem que entender que é necessário isso para que a gente consiga entregar algo de valor para ela, né? Produzir um material legal.
Às vezes a gente vê que o pessoal não quer conversar. Não, preciso fazer uma foto. Tá, cara, o que tu precisa? Não sei se Qual vocês que é também tem... É que hoje talvez não, mas... É que o público acho que Já tem esse entendimento tem maior, essa- né? Não, Tipo, conscientização, tem de tudo, cara, né? tem de tudo. Mas um ponto sobre isso que tu tá trazendo, acho que a era que a gente tá vivendo agora, já faz um tempo, na verdade, mas é a informação, né? Acho que a informação ela é uma coisa que tá em todo lugar e acessível a quase todo mundo, né? Grande parte da população. Só que o que diferencia, né, umas pessoas das outras é o que elas fazem com essa informação. Então, eu poderia fazer uma pergunta aqui pra ti só por fazer, né? Pra Sim. que tu quer usar essa foto? O cara vai dizer, Pro meu Instagram. Sabe que o perfil redondinho lá é pro perfil do Instagram. E aí, beleza. E eu não fazer nada com essa informação. Sabe? Eu pegar, coletar um monte de informações, fazer E não 50 fazer perguntas nada. e não fazer nada com isso. E então, tem que tomar um cuidado, porque sempre que tu for ir para um caminho que tu vai pedir coisas para as pessoas, tu tem que entender o que tu vai gerar com aquela resposta, né? O que tu espera daquela resposta. Se a resposta é essa. Então, se é essa, o que eu faço? Sabe? Porque daí, quando tu cria caminhos para situações, tu começa a ajudar a pessoa mais e ela entender que aquilo que ela falou é relevante. Então, ela fica mais feliz de te ajudar. Se sente até mais importante. Ela começa a falar mais coisas do que tu necessariamente precisa. Agora, se tu pega um punhado de informações e faz ela ficar repetindo, Sim. ou em situações que ela não precisa mais, ou tu não usa nada para aquilo, ela vai dizer, mas tu me pediu, Por quê, né? me pediu quem era o cliente, mas não tem nada aqui que fala sobre isso, sabe? Em lugar nenhum depois. Tu perde isso, com o tempo, ela pode se cansar. Tu pode gerar tu pode amarrar ela demais numa negociação que não precisa. Às vezes ela só quer o preço. Então tem que ter essa leitura e entender quando tem que solicitar informação e, mais importante, o que fazer com a informação. Porque se tu deixá-la vazia, é um papel, uma caneta que tu escreveu. Né? E tu tomou tempo dela. E gastou o teu, né? Mas o dela é mais caro, normalmente. Com certeza. Tá falando isso é uma coisa que o Diego sempre falou pra nós, né? Falei, mas quem é esse cara aqui que a gente vai gravar? Veio até aqui. Falou, olha, ele merece ser gravado. Ele é mais importante que nós, ele dizia. Então é uma coisa que a gente sempre leva, assim, com o que a gente tá falando? Não, o cara é isso, então ele merece que a gente esteja aqui. Ele tem 100% doado pra isso, né? ele tem um a mais aqui que a gente precisa entender. Sim. A gente não sabe o que é ainda, mas a gente precisa entender. Então acho que é um pouco sobre isso. E hoje a gente coleta muita informação e a gente sempre valida durante o processo, assim. A gente vai montando apresentações e nessas apresentações a gente vai trazendo as soluções com os porquês. Então, com base nisso que tu me trouxe isso, a minha solução é essa. E é isso que dá resultado. Mostra o caminho, né? É isso que a pessoa fica, tipo, ele me ouviu, ele escutou o que eu tinha pra dizer, sabe? Então apresentou uma solução pro que ela te passou. Não né? entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então, acho que essa é uma diferença importante, assim, do processo, sabe? Porque é isso. Pedir, todo mundo pede, né? Hoje tu vai para qualquer lugar aí, teus dados estão por tudo. Agora as empresas elas não conseguem nem cruzar esses dados às vezes. Tu compra um produto hoje na internet e o cara, uma semana depois, estão ainda tentando te vender. Eles nem sabem que tu comprou. Isso é bizarro. O setor de atendimento não fala com o de compras, que não fala com... Sabe? Daqui a pouco estão te ligando para pedir como é que foi e tu nem comprou ainda. E esse é um cuidado, assim, nos pequenos negócios a gente consegue ter um controle um pouco maior sobre isso, né? Mas esse relacionamento / atendimento é fundamental, assim. Uma coisa que eu sempre, pelo que a gente já conversou e pelo que eu olhei, olhando de fora, assim, eu vejo que vocês são bem, imagino que sejam, né, bem sistemáticos, assim, tipo, em questão de processo, de organização e tal. Olhando assim... Não, mas mas eu acho isso muito legal, cara. Acabou? Eu acho isso legal porque é muito mais fácil tu crescer organizado, né? Tu crescer com um processo definido do que tu crescer na bagunça, né? Eu vejo que loucura, no nosso ramo tem muito isso, né, cara? Muita bagunça, muita gente desorganizada, muita... Eu acho isso legal, assim, de tu ter um processo bem certinho, assim, tipo, cara, pra gente fazer isso a gente precisa disso, daquilo.
sabe? A gente até já falou sobre isso numa outra situação, foi no Ed Brasil, num congresso lá, mas a gente chamou de processos criativos, né? Porque hoje quando a gente fala de criatividade, né, a gente trabalha com criatividade, então a gente fala de criatividade e todo mundo fica esperando aquele momento eureka, né? Que é tipo, eu entrei na banheira, a água subiu, o cara falou, eureka, descobri. E eu não acredito muito no momento eureka, sabe? Eu acho que a gente tem que criar situações que a gente fique mais propício a ter boas ideias. Basicamente é isso. Então o processo ele é importante, né? Se tu não tem um processo, tu é refém do momento eureka. E acho que não dá pra viver assim. Pelo menos eu não tenho essa habilidade ou essa luz divina que cai sobre mim e diz agora você vai ser um gênio. Então uma cena, né? Com essa luz. Eu preciso ter processo. Eu preciso e alguns processos que a gente tem estão mapeados, escritos, inclusive. A gente tem muita etapa escrita de processo mesmo. E daí dentro desses processos a gente se permite criar. Então, por exemplo, se eu for fazer um trabalho hoje para vocês aqui, né, eu vou ter tudo organizado que eu vou fazer antes de vir para cá. E daí dentro do que eu vou fazer o que eu me programei para fazer. E dentro disso eu vou ter uma margem para criar. É assim que tem que funcionar. Na nossa percepção de negócio. Porque o risco é muito menor. Claro. E eu sempre comento que é mais fácil a gente criar sentado lá no ar-condicionado, com a cadeira confortável, do que tu criar com um monte de gente te olhando, apontando o dedo, reclamando, não sei o quê. Ali tu não cria. Ali tu é um executor. Executa, né? Então a gente entende muito o pré. E aí foca muito, e também dentro do nosso segmento a gente fala de criatividade, mas tem muitas coisas que a gente faz que não são criativas, que são mecânicas. Então, por exemplo, ter uma ideia para um bom tratamento, isso é criativo, mas copiar esse tratamento para 100 fotos não é. Entendeu? Então tu tem que mapear isso dentro da tua rotina e entender quando tu tá mais propício a fazer cada uma das coisas. Então eu tenho algumas construções que eu faço que exigem criatividade, outras não, são mecânicas, são planilha. E essas mecânicas eu faço quando eu não tô com vibe de fazer as criativas, mas eu tenho como dosar meu tempo em cada coisa. Daí dá um lapso, tipo, dentro daquilo eu tive uma ideia, mas eu tô fazendo alguma coisa. Eu falei, opa, vou lá fazer aquilo, entendeu? Que agora eu peguei essa... Então um pouco isso, o processo criativo para nós é isso, é ter rotina e dentro dessa rotina ter espaço para fazer coisas que são fora da rotina. Poder fazer algo que é além, né? O a mais, né? Aquilo que ninguém espera. Então tem que ter isso. Legal. E tem muito processo, cara. Quem trabalha lá sabe que é... Eu acredito nessa teoria fielmente também, da rotina ser libertadora. Normalmente a galera pensa, né? Sou da arte e tal, não vou ter rotina. Eu sou totalmente o contrário também. Quanto mais organizado tiver o meu dia, minha rotina, os processos, te liberta pra te criar, né? Tu libera aquele espaço da mente que tu tá pensando onde é que tá aquilo, onde é que eu vou fazer agora, e amanhã o que eu tenho, sabe? Tá ali, tá organizado, né? Mas eu acho que quando não tem essa organização, cara, em algum momento tu vai tropeçar, né? Eu não viveria assim. Não tem. Pra mim não tem cabimento isso. Eu respeito, mas também não conseguiria. Acho que né? Não, ia pirar em 2 semanas e ia estar batendo na parede. Assim. Ainda mais a gente que trabalha com agenda, né, cara? Tipo, tem tudo... Compromisso, tudo encaixado uma coisa na outra, né? Backup, baixar, descarregar, clicar... Tudo, sabe? Tudo é processos, né, cara? Por mais que seja um ramo criativo, que nem tu falou, é processo. Sim, é processo. Tu vai sair pra fazer um casamento, tu sabe que tu tem que estar com aquilo redondo, né? Aí o resto, né? Tu tá livre pra... Dentro disso, né? Na margem que te sobra, brilhe. Mas, né? Faça isso. Que é uma parada meio que existe, tá? E nada contra. O do artista. Sim. Ele não, né? Não, é a vibe, desce lá, né? a vibe é essa e tal. E eu clico, eu gero conteúdo conforme a vibe. Mas aí eu acho um egoísmo até. Porque depende muito dele pro todo. E eu acho que o
as pessoas que te contratam, elas não precisam necessariamente entender se tu tá no teu melhor dia. Exato. Na verdade, Se tu tá iluminado. é muito ao contrário, né? Elas querem que tu esteja porque é o melhor dia delas. Então tu tem que ter um pouco de empatia e entender que tu precisa dar o teu melhor. E o teu melhor às vezes é fazer o simples. Olha só. Isso é bizarro, né? O teu melhor às vezes é fazer o simples bem feito. Né? Que é fotometrar bem, ter uma fotografia linda e tal. E aí quando eu fui estudar sobre isso, cara, eu fiquei bom, fiquei focado. Hoje os casamentos sempre foi a Fernanda e o Diego. Então, todas as imagens dos eventos tem imagem minha. Nós estamos falando de um cara que não filma. Sim. Eu nunca quis filmar. Entendeu? Então, eu aprendi, sei fazer, fiz, editei também no Premiere e nunca quis editar. Sim. Então, aprendi todos os processos ali. Hoje eu não filmo mais. Botei na minha cabeça que eu não vou mais filmar. Hoje eu não toco numa câmera mais, faz uns 2 anos já que eu não filmo. Não pega a câmera. Tem o cara lá que faz... que Hoje, pega a se eu câmera. vou num evento, eu sou assistente. Sim. Eu abro o tripé, monto os áudios, e aí o pessoal das empresas em volta fala, o plano de carreira da âncora. O cara volta, né? Mas eu quero entrar nessa empresa, que o plano de carreira, quando eu ganhar tudo, eu volto a fazer o que eu tava fazendo. Então é divertido. Mas eu gosto. Porque Mas tu eu vai vivo. nos eventos ainda? Vou. Vai. Não todos, mas eu vou. Eu vou porque eu ainda sou o relacionamento com as pessoas. Tipo, o casal me viu pra fechar, o casal... Mas desde o início eles entendem que não é o Lucas, né? O Lucas sempre vem em segundo lugar no negócio. Não é a Fernanda, não é o Diego. Sim. É a âncora ou é a Tangram. E isso nos libertou também, tá? Os artistas, os profissionais não são... É a não empresa, são foco. não é a o empresa. Lucas. A garantia, o selo que tá dando de que vai ser bom é a âncora. Entendeu? As pessoas, elas são o segundo plano. E a gente sempre quis assim porque a gente não queria ficar refém de nós mesmos, né? Tipo, Sim. o tempo fosse passando e precisasse ser nós sempre. E aí ia ficar ruim. Sim. Te limita muito, né? Tanto que a gente trocou em alguns já. Só que aí o nível de exigência que a gente tem com nós e com as pessoas que vêm trabalhar com nós é altíssimo, né? O freela, a gente contratou, já veio do Paraná pra fazer um casamento. Voo, Curitiba, Porto Alegre, carro, fazer um evento na Serra. Mais de uma vez. Sim. Estão falando de freela aí, custo 4, 5 vezes o valor de um freela daqui, fácil. E a gente paga. Por quê? Porque a gente aprende com ele, Sabe que a entrega vai ser do que vocês esperam. aprende, a gente vê as imagens, depois fica sim, tipo, sim. agora nós vamos começar a fazer alguma coisa disso. Sim. Então, só ganha. Entendeu? E a galera tem uma ideia de que o freela tem que ser pior que ele. Sim. Tem que pagar pouco pro cara vir, o cara tem que fazer o nossa, básico, isso sabe? E aí já começa um negócio que eu não entendo. O nome é de quem? É o meu. O trabalho é de quem? É meu. Eu quero que o cara seja pior que eu. Vai entregar, né? Por que eu vou pagar alguém pior que eu? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Mas é o que mais tem. É o que mais tem. O mercado, ele contrata profissionais para tapar buraco. E quando ele deveria contratar profissionais para aprender e para evoluir. Tá? A próxima campanha que a gente vai rodar agora, que eu mandei orçamento hoje, nós vamos trazer um profissional de Porto Alegre para fazer direção de fotografia. Por quê? Porque é um dos melhores que a gente conhece. Vai custar quase a campanha. Mas eu vou ter 3 Vai ter dias uma com o cara. aula, né? Vai ter um E aí? baita material. Não, e o material é de quem? Aí que tá. Não é do cara. Então, É esse... o nome da Tangram que tá ali, né? Não é o nome do cara. Tá envolvido, tá atrelado? Tá. tá, Mas é sim. quem que garante essa entrega? Sim, A claro. Tangram. Então, essa percepção que as pessoas têm sobre os terceiros, ela tem que mudar. Tem que mudar, tipo, pra ontem. Eu já vi produtora de vídeo aqui de Caxias, inclusive, me chamando pra fazer direção. E eu achei eles, mano, tirei o chapéu. Falei, vocês mandaram muito. Porque vocês estão pegando alguém que tem uma expertise que vocês ainda não têm, estão querendo desenvolver, e estão trazendo. Eu fui na maior boa vontade. Sim. Trabalhamos, acertamos o valor, eu fiz a direção do trabalho. O trabalho foi ao ar, tá lindo, o cliente tá feliz, eu tô feliz, eles estão felizes que aprenderam alguma coisa, e a vida segue. Entendeu? Eu falei, se precisar, me chama de novo. Porque eles tiveram a percepção do tipo, tá aqui do lado, o cara que tá fazendo coisas diferentes, tá trazendo vários profissionais diferentes para aprender e para evoluir,
e eu tô fazendo vídeo aqui. Uhum. Por que eu não vou chamar ele pra dar um... Sim. Uma troca, né? E aí acontece. Então é isso, a gente sempre foca em trazer pessoas que venham a fazer além do que a gente poderia fazer. E é caro, velho. Já te antecipo. É caro. É caro e vale cada centavo. Mais do que... Porque a tua marca tem que ser maior que tu e que teu dinheiro agora. Isso é do que o imediatismo, sabe? A galera vive no imediatismo do tipo, eu tenho que ter lucro hoje. Eu tenho que ter lucro. Se o vídeo é 12 mil, eu não vou fazer por 4, eu vou fazer por 15. E aí não faz nenhum. Não faz nenhum de 15, nem o de 12, nem o de 4 mil. Mas esse imediatismo faz com que as pessoas queiram ter resultado para ontem. E não tem fórmula mágica, não tem atalho, não tem... A galera tem que entender que precisa, dia após dia, E querer construindo. muito, Cara, e as pessoas não têm ideia, tipo, do quanto, bem do que tu falou, do quanto a gente aprende quando a gente traz um cara assim pra perto, né? Tipo, eu vejo, tipo, nós aqui, quando a gente precisa, quando a gente fecha 2 agendas, eu e o Matheus, a gente já tem as pessoas que a gente vai buscar pra vir com a gente, né? Cara, são só pessoas boas, assim, sabe? Só que a gente sabe que, meu, o cara é bom, sabe? É mais caro? Mas é bom, sabe? E o exercício que eu dou pra vocês é trocar, tá? Sim. Se permitam Trocar. viver experiências com outras pessoas que vocês entendem que tá lá longe, que tu admira, mas é da capital, ou é de fora ainda, e trocar uma ideia. Porque vai mudar a cabeça de vocês. Nossa, abre, né? Abre. Dá outras perspectivas de tudo, assim, né? Cara, tem gente boa perto, né, cara? Que, tipo, às vezes a gente fica aqui em Caxias, cara, tem Bento, tem todo o entorno aqui, tem muita gente boa, né, cara? A região aqui é privilegiada. Gente boa. A região é privilegiada. Só que tem uma parada meio ego, meio... Tem isso... Não vai levar a nada, velho. Tem. Do tipo, eu não vou chamar o Eduardo porque o Eduardo é meu colega, de repente pode vender ele, pode não sei o quê. Tem muito, né? Tem, velho, mas é isso, quanto antes tu entender que não é isso, não é sobre isso, tu vai ficar mais forte. E a gente não tem isso, a gente não tem tipo um ego ou uma coisa assim, o que é incrível, é maravilhoso e tal. A gente faz o melhor que pode para cada situação e entende que as pessoas compram nós por isso. Sabe? Mas a gente tá sempre aprendendo. Todo dia eu tenho que ser alguém melhor. O eu de hoje tem que ser melhor que o eu de ontem. E assim a gente vai seguindo para poder continuar crescendo, né? Sim. Aí onde vai parar? Não sabemos. Quantas pessoas vai ter? O mercado que vai dizer. E se tudo der errado, eu volto a cortar amanteigado. Sim. Não tem, velho. Cara, eu acho que hoje, tipo, se tudo der errado, voltam a ser vocês 3, no caso, sabe? Sim, mas se precisar também, manda o currículo. Mano, tá tudo certo, cara. É que, claro, eu falo isso, todo mundo vai dizer uma situação privilegiada. Eu concordo, é uma situação privilegiada, porque hoje eu consigo comprar meu apartamento, eu tenho meu carro, tá tudo quitado, não sei o quê. Então eu tenho essa liberdade, ainda não tenho filhos, estou me programando para agora. Então, tem essa liberdade de falar isso, sabe? Eu sei que muita gente tá numa situação que não tem. Que, tipo, mora de aluguel, não sei o que daí não pode correr risco. E, mano, tá tudo bem. Tem que avaliar a tua situação e entender aquilo que tu pode fazer com a situação que tu tem. Eu hoje posso arriscar. Se eu não arriscar agora, provavelmente não vou poder arriscar nunca mais. Então eu quero continuar tentando. A minha meta é continuar pra frente. E aí se acontecer... Mas quando tu faz as coisas, tu pode arriscar, mas quando tu faz as coisas com os pés no chão... Sim. O risco é menor. O risco é menor e, tipo, cara, tu tem aquele fator de, tipo, cara, se der errado... Né? Tu tem planinho B, tu tem uma... Eu me lembro ainda hoje quando começou o negócio, né? O Diego tinha uma T3i e uma lenzinha de kit e um iMac. Tipo, nossa, um i5, né? Magnata. A Fernanda tinha uma 7D, as duas crop, assim. A T3i nem Kelvin regulava, tá? Nossa. T3i é desse tempo aí. E uma 7D, e acho que tinha uma lentezinha, não era nem uma 2470, era uma outra lá. E aí a lente e a câmera, e tinha um MacBook também, um Note. E aí chegou eu, né? Falei, cara, não tenho nada. Eu nunca trabalhei nisso aqui e tal.
E aí a gente fez uma soma lá, eu tinha um computador em casa que eu usava pra jogar. Eu falei, bota esse computador aqui e tal, né? Minhas coisas, uma impressora que eu tinha da HP lá, de tinta. E aí botei minhas coisas e falaram, não chega, né? Aí a gente fez uma conta, deu 5 mil reais, assim, que eu precisava colocar pra começar o negócio. Era tipo 5 mil reais em minhas coisas e eles com as coisas deles, né? Foi assim que a produtora começou. E aí eu não tinha, tipo, 5 mil reais. Eu falei, vou falar com a minha mãe. Eu cheguei lá e falei, mãe, preciso de 5 mil reais, tá? Pra abrir um negócio, eu vou sair da minha empresa, tem um acerto, eu vou tirar uma parte. E ela falou, olha, eu falei, o que tu acha, né? Eu pedi pra ela, o que tu acha? Tu acha que eu devo tentar? E ela falou, olha, essa oportunidade, só o fato de tu me fazer essa pergunta é algo que eu nunca tive na minha vida. Entendeu? Então, a gente tá falando só da oportunidade. Se tu pode arriscar ou não, é tu que tem que dizer, mas tu pode pensar sobre isso. Isso já é diferente, porque ela falou, eu não pude. Eu tive que só trabalhar. Entendeu? E aquilo me deu, ela, tipo, passou o dinheiro assim, eu peguei aquele dinheiro, tipo, uma responsabilidade, sabe? Do tipo, eu posso pensar, mas eu tenho que pensar certo, né? E aí, quando eu entrei, assim, que eu voltei, eu falei, esse é o nosso capital de giro, assim, a empresa nasceu com 5 mil reais e umas coisinhas. E cara, foi, né? Foi até hoje. O último inventário deu uns 500 mil de patrimônio quitado. Então, 7 anos aí, tudo que a gente tem, a gente comprou e pagou quitado 100%. E, né, não é pouca coisa hoje. Bastante PC, estrutura e tudo. Sim. Então, estamos no caminho. Acho que ainda tem muito para vir. A escala de crescimento, ela é grande, mas para nossa realidade não é, né? A gente começou com muito pouco. Então, 100% de nada, ainda é nada, né? E aí a gente foi crescendo nesses saltos aí, mas com bem pouco. Assim, a gente começou pequeno, né? Então, sobre isso, acho que é possível. Todo mundo consegue, assim. Tem que... Sozinho, dá pra fazer sozinho. As pessoas perguntam, eu quero abrir uma produtora, crescer, né? Ou fazer meu negócio. Eu acredito que dá pra fazer sozinho, tá? Só que tu não vai conseguir escalar muito... A gente ainda hoje entende que não consegue escalar, tá? Com nós 3. Mas sozinho tu não vai conseguir... Tu vai demorar muito mais tempo, assim. Se eu levei 7, tu vai levar 21. Então o cálculo é mais ou menos esse. Dá pra fazer sozinho? Dá. Eu acho que dá. Só que tu vai levar muito mais tempo, porque tu não vai conseguir estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Eu tô aqui agora, o Diego tá fazendo administrativo, a Feira tá fazendo criativo lá com a galera. Então tem muita coisa acontecendo em prol do negócio. Não tá parado, né? Que se eu... Poderia ter outras pessoas fazendo, aprenda a delegar. Sim, poderia, mas não com o mesmo empenho, não com a mesma entrega, né? Então... Não, e tipo, isso te liberta pra te estar aqui. Tipo, sabe? Poder achar um buraco na agenda pra te estar aqui, as coisas estão lá, estão acontecendo, rolando, tipo, né? tá rolando, tá, né? E o cara sozinho fica preso a um... né? Tu já fica preso assim, em vários, tá? Mas sozinho é loucura. É loucura. Sozinho é loucura. Tipo, loucura. Tem gente que consegue. Eu admiro também. Sim. É igual o artista. Eu admiro. Artista, admiro essa galera. Eu acho que eles são diferentes. E como todas as pessoas são diferentes, né? Sim. Não permita que as pessoas não existam. As pessoas podem existir. Né? Como existe cooperativa, como existe... Que é um grupo de pessoas que se une por um propósito. Então tem tudo, né? Tem. Acho que são variados negócios aí. E o nosso modelo atual é esse, né? A unidade aqui, a unidade lá, a âncora continua ativa, tá? A gente continua fazendo evento. Faz menos eventos no ano, a nossa média é de 10 a 12 eventos por ano. E é o que a gente quer fazer. Então, e que a gente mapeia no início do ano, vamos fazer quantos eventos esse ano? Vamos fazer 10. A gente já se organiza para fazer 10 e depois tranca a agenda. E é isso, os casais que conseguem, parabéns. Os que não conseguem, sinto muito. E no corporativo a gente acaba ocupando a agenda durante a semana, né? Então se eu ocupar todos os finais de semana, fica insustentável. Tu não vive mais. Não, mas eu já tô entregando um zumbi, né? Aí se eu fizer mais isso, eu vou entregar morto já, não é nem um zumbi. Então tem que tomar um cuidado. Não adianta. O social te consome, né? O casamento, a gente faz casamento, a gente sabe o quanto envolve tudo aquilo ali. Tipo, cara, não é só o final de semana que você tá lá trabalhando, né? É muito mais, né? Que tu vai entregar depois, tu vai consumir o teu tempo que tu estaria fazendo corporativo, tu estaria fazendo outra coisa, né? Sim. A gente tá na batalha pra equilibrar isso também, né? A gente tem a social também ainda, a gente tem a corporativa, a gente tá...
E também já me perguntaram assim, qual que dá mais margem ou qual que é melhor para o negócio, né? Porque a gente pode ter um olhar que não é filosófico e é empreendedor, que é tipo números, né? Hoje em margem o casamento dá mais lucro. Se eu fosse fazer só casamento, eu teria bem mais lucro, porque eu consigo... A minha operação, ela suga, né? Eu fico menor. Eu poderia ser menor se fosse só o evento. Né? Coisa que com o corporativo não dá. Essa escala, essa quantidade de produção ajuda, né? Então, aquilo que a gente conversou no início lá, que não pegou. Mas entrega, capacidade produtiva... Quem é que fala hoje que vai parar 13 editores para editar alguma coisa? Não é assim, entendeu? E a gente consegue. Então, é um fator que conta, né? Para as empresas, para a garantia de que vai ter algo bom e num prazo, se precisar. Ágil, né? É isso. Muito louco isso. Massa. Massa. Cara, desenrolou um papo muito legal ainda. Quanto tempo deu aí, mais ou menos? Deu 1h19. 1h20. Vocês que mandam aí, Gruzão. Massa, a gente tá... Vocês querem falar mais alguma pra coisa? ficar dentro de uma hora esse episódio. Mas dá pra cortar aí, né? Não, dentro de uma hora e meia. Entendi. É a ideia. Entendi. Que aí fica... A galera consome mais... Você acha que faltou alguma coisa que teria que falar? Cara, eu tô satisfeito. Tem algumas diquinhas aí que o cara pode... Pelo amor de Deus, velho. E é bom que Você- fica um gostinho de quero mais, daí daqui a pouco a gente grava mais um. Ô, louco. Daqui a pouco... Daqui uns meses aí eu já vem de novo. A lua daí, Não, mais não sei. histórias pra gente aí. É legal. Não, tá super dentro, assim, acho que... Ótimo, excelente, nossa. É um tempo bom pra galera consumir e tal, né? Tem uma horinha que você tá fazendo uma coisa, tu bota o fonezinho ali, escuta. E vai. E pra vocês, assim, tem alguma coisa que, sei lá, poderia ajudar? Porque eu, na real, é um negócio que eu admiro, né? E aí, agora o feedback, vocês tiraram do papel uma ideia que muita gente já teve, né? Eu vi que outros já falaram, eu assisti também, eu assisto alguns que vocês fazem, o do Lerme, eu vejo os cortes também. Por isso que eu quis estar aqui, né? Legal. Mas eu... Achei legal que tu chamou ali, tipo, vamos fazer um consumidor, né? E aí, pro consumidor, eu pensei, daqui a pouco tem alguma coisa pra agregar. Legal, assim. porque às vezes é uma coisa que a gente se cobra é talvez não ter muita audiência ainda, sabe? Apesar de a gente saber que alcança, que volta e meia, podcast e tal, tá em né? crescimento, assim, tipo, tá aumentando as visualizações sempre, a cada episódio vai aumentando. vai aumentando. Né? Mas pra nós é muito gratificante, assim, essa troca e esse aprendizado, sabe? Porque é isso, tipo, hoje é o Lucas da Anchor e tal, a gente falou X pessoas de não nada a ver com o outro, sabe? E cada um traz as suas sementinhas ali, né? Então, cara, o aprendizado que a gente tem de cada... Mas não é muito diferente, né? A galera, no geral, eu acho, assim. Tem suas particularidades, mas a básica... Tipo, tu falou no início do podcast ali do vendedor, sabe? Isso é um tema que é recorrente aqui. É recorrente, sabe? Vi um outro do cara que vendia um monte e tal. Não dá pra você ter vergonha de ser vendedor, cara. O corte que eu vou te dar agora, velho. Não tenha vergonha de ser vendedor. Seja vendedor. Esse é um assunto que é recorrente, assim, a gente fala bastante de vendas aqui, a gente fez até um perfil curso de vendas tal, esse último mês aí, né? Então, tem que vender, tudo é vender, mano. Tudo é vendas. Tudo é venda, né, cara? Tudo é relacionamento. Tudo é Na verdade, relacionamento. a venda, tem muita gente que confunde a venda, tá? Porque eu me aproximo de algumas empresas, alguns negócios e tal, e tem gente que acha que vender é tirar pedido, né? E então, por exemplo, se eu vou numa grande rede aí para comprar um forno, e eu sei mais ou menos o forno que eu quero, com a informação do jeito que tá hoje, e eu peço aquele forno, a pessoa tá tirando pedido, tá? Ela não tá te vendendo. Cuidado. Porque o vendedor, ele gera desejo. O vendedor, ele tem um a mais ali. Ele é capaz de entender a tua necessidade, mapear ela e te devolver, quase como uma informação, né? E te devolver uma solução. Isso é fazer uma venda. A venda é pegar a dor do cliente que está indo lá e transformar ela numa solução. Entendeu? E a galera tira muito pedido achando que está vendendo. Isso a gente ouviu na palestra do Eduardo Teva, esses tempos que a gente foi fotografar um evento ali, que ele começou a palestra falando disso. Tipo, o vendedor tradicional vai morrer.
Daí, tipo, né? Como assim, né? Cara, não existe mais o vendedor tirador de pedido. Está fadado a morrer. O cara que não entender que a venda é consultiva, que é uma consultoria, tipo, como nós falamos aqui, cara, o que tu precisa? Pra que tu vai usar? Por que tu quer isso, sabe? Ah, mas aí eu tenho isso. É uma E é louco isso porque nem sempre tu é a solução, tá? Sim. Isso é uma coisa que tu tem que entender que tem algumas coisas que não estão nas tuas mãos, assim. Tu vai recebendo aquilo e aí o teu papel é ajudar. É falar pro cara, olha, não cuido disso, eu vou até aqui. E daqui pra frente o ideal seria tu ir atrás desse profissional ou desse profissional. Que nem a gente tava falando ali o exemplo que eu citei da foto 3x4, sabe? Às vezes entra pedido e diz, cara, não sou eu, sabe? Tipo, tá tudo bem, tu não vai investir o valor que a gente tá te pedindo, tá te apresentando pra fazer isso que tu quer. Vai ali no fulano e gasta um valor bem menor, entendeu? Não vale a pena. É uma consultoria, né? Sobre as empresas e os estavam falando, tipo, como é que agora não chega essas coisas pra ti, né? O fato de tu ter hoje um portfólio, um acervo que é bom, né? Tem um número de empresas legal que é reconhecido aqui na região e até fora, tem dois lados, né? Ao mesmo lado que, tipo, te dá credibilidade, quando tu fala alguma coisa, o cliente meio que fala, você já fez lá na outra, isso é porque funciona. Também gera um bloqueio, né? Tem muita gente, muito médio, muita empresa que poderia estar gerando um contato contigo, ela dá uma olhada para quem tu já trabalhou e gera uma barreira do tipo, não sei se eu posso pagar, sabe? Isso eu já ouvi de clientes, tá? De cliente falando, olha, tu tá se tornando... Ele fez um comentário machista. Mas aquela menininha no cantinho mais bonita que ninguém vai abordar. Você tá virando isso. E aí tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco era só alguém ir. Então, é isso, entendeu? Essa parte não põe. Mas é isso. Tem que ser um exemplo que não seja tão a menina bonita no canto, né? Mas ele falou isso na reunião. Ele falou na reunião. Tu tem que cuidar para não ser... vender que tem uma Mercedes e ninguém lá pedir quanto custa, né? E aí... Vai se tornar intocável, né? Tipo, não, isso não é pra mim. Né? Ele atendeu tal, eu não tenho cacife pra isso. Isso que, cara, olha, o que mais tem na nossa área é ilusionista, né? Como 1 mais 1 é 2. É o cara que vai gravar, o cara que tem um Cadillac, um Bentley... E entra no Bentley, faz foto e vídeo no Bentley, e é dele, não sei o quê. E a gente não, cara. O negócio que a gente é realista. A gente vai viver essas loucuras, vai andar de avião, de jatinho, de helicóptero, sei lá. A gente fala, isso aqui é meu Uber, dá essa zoada, mete não, tô aqui, mas não é pra mim, não sei viver essa realidade. E a galera meio que se apropria de algumas coisas que não são delas pra vender uma ilusão pro mercado de falar, tipo, com esse tipo de trabalho, tu acessa esse universo, sabe? E, cara, é uma ilusão. Tu vê Cuidado. Isso, bastante na galera vendendo tráfego, né? E coisa, né? Cuidado. Tipo, escorado na Mercedes. O segmento audiovisual tá vendendo isso muito bem também. Isso que tu chega fazendo isso, entendeu? Cuidado. Tu vai te conectar a pessoas e a coisas que provavelmente tu não teria acesso, fato. Isso vai, né? Porque ela proporciona uma rede que outro segmento talvez não conecte. Só que ele não é teu, né? A tua realidade é outra. Tem que entender que a tua realidade não é aquela piração toda lá. E eu vou te dizer porque, cara, já gravei super carros em Gramado. Podia estar em vídeo de Ferrari, de Lamborghini, de Mustang. Eu fui pra São Paulo, a gente andou de Bentley, de Cadillac, de helicóptero, de avião, podia ter botado que era tudo da produtora e tudo, olha o que pode fazer e tal. E a galera ia olhar pra aquilo e falar, agora eles explodiram. Tá? Agora foi. Porque tem muito da galera, né, com as coisas, do público no geral. A galera, o mercado ia olhar e falar, não, agora o Lucas deu certo, velho. E nós nunca foi sobre isso. A gente sempre levou na zoeira e na forma real de como as coisas são, pra realmente mostrar que é acessível, que a realidade não precisa ter aquilo pra ter nós. Porque senão ia gerar mais uma barreira do tipo, eu não tenho isso, como é que eu vou trabalhar com eles, sabe? Então, vários cuidados aí na comunicação mesmo. A nossa comunicação é extremamente informal. Informal? Informal.
Principalmente nos stories, assim. No feed ela é clean, ela tem objetivo. Se tu rolar nosso feed hoje, tu vai entender que cada coisa que tá lá tem um porquê. No fixo lá. Como 1 mais 1 é 2 aqui, cara. Tem um propósito lá que não tá claro pra ti, mas tá lá. E nos stories não. Nos stories é zoeira, é alguma coisa que deu errado, é uma gambiarra, é uma situação que a gente tá rindo de algo. Por quê? Porque isso conecta. Conecta, né? Conecta e também te tira um pouco da ilusão de que, tipo, tu é aquele feed perfeito. Sim. Então, Quebra um pouco a barreira, né? Precisa cuidar um pouco isso. A gente faz isso direto, assim. Mostra coisa que deu errado e a galera editando e como é a vida real nos stories. E o feed não, né? O feed ele é pra quem quer comprar. É a vitrine, né? Que massa. Show de bola. Vá. Tchau. Acho que fechamos Tem que com dar chave tchau? de ouro aí. Tem que. Não, mas não, já era pra cortar antes ainda. Não, Eu só falei mais essa aqui, daí cortamos. Não, aí deu. Tá de boa. boa, cara. Valeu. Quem é que corta? A gente agradece agora quem ficou até o final. Aí. Legal. Obrigado. E... Deixa o momento do jabazinho. Também. Os contatos aí pra legal, galera legal. seguir e tal. Se quiser entender mais sobre o nosso evento, né, nossa área de eventos é @Âncora Produções, Producões daí, né, Producões, sem sim, o cedilha e o tio. E quem quiser entender mais sobre o nosso mercado corporativo é @nosso Instagram. Bom. Nossa, Instagram. E aí tem o nosso corporativo aí, o meu pessoal é @lucasvolve, WOLV. E, cara, qualquer coisa que precisarem, tiver alguma dúvida, quiser trocar ideia, quiser contratar também, que a gente sabe que tem outras empresas que assistem, né? Quiser contratar também, quiser entender que é acessível, que pode fechar negócio, que tem opções que funcionam pra ti, a gente fica à disposição. Perfeito. Massa. A gente deixa os links depois na Na descrição. descrição, tudo. Mas é isso aí.